Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente. Então vamos dar início à nossa tiragem e vamos preparar para a nossa primeira carta. Vamos lá? Cinco de copas. Cavaleiro de espadas. O imperador. O eremita. Ás de paus. Rei de espadas. A justiça. A morte. Quatro de paus. Opa. Rainha de copas e os amantes. Seis de pentáculos ou seis de ouros. Pajem de espadas. O mago. O mundo. A estrela. Dez de pentáculos ou 10 de ouros. Seis de paus ou seis de fogo, né? Podemos dizer assim, seis de fogo. O hierofante. Seis de copas.
E a Imperatriz, muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda, ou seja muito bem-vindo. Você está aqui no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e seguinte, o arrependimento, tá? O arrependimento faz com que a pessoa possa chegar até alguém e falar coisas sem pensar, tá? O que você tem que tomar cuidado hoje? Que alguma coisa que você tenha passado com alguém, você tem que pensar e você tem que profundamente entender a sua relação com essa pessoa, para que você possa, se você deseja procurar essa pessoa, você tem que se fortalecer de informações que sejam relevantes, que sejam profundas. Não, se você está pensando em querer voltar para alguém, ou se você está pensando em querer falar com alguém, resgatar essa pessoa que se foi embora, você não pode agir de uma forma rasa. Bem aqui. Eu vejo um arrependimento seu sobre essa situação que ocorreu e eu vejo você querendo tomar uma atitude em relação a esse imperador aqui, que é a pessoa em questão. Existe uma pessoa em questão que você olha essa pessoa com uma certa importância. Você olha com uma certa importância essa pessoa. Mas chegar até esse imperador, essa pessoa que você olha com uma certa importância, com pensamentos rasos e rápidos, não vai adiantar. A espiritualidade pede para que você use prudência. Exatamente. Por quê? Porque nós temos esse imperador é a pessoa em questão. Essa carta energética do Cavaleiro de Espadas fala com que você quer dizer algo com muita velocidade, com muita rapidez e que pode não ser com muita profundidade para esse imperador. Mas a espiritualidade pede para que você use o quê? Prudência, sagacidade. Você precisa utilizar de quê? Para quando você conversar com esse imperador, se é que você deseja voltar. Porque eu vejo um desejo em você de querer falar algo para esse imperador. Pode ser que você queira voltar para ele ou para ela. Pode ser que você queira dizer verdades para essa pessoa, tá? Mas eu vejo que essa condição você tem que utilizar de quê? De prudência. Você tem que ir devagar. Aqui é uma carta de energia rápida e o eremita é uma carta de energia lenta. A diferença entre essas duas coisas é que aqui está mostrando você querendo agitar essa, vamos dizer assim, essa situação para ontem, mas a espiritualidade pede para que você tenha calma e controle emocional antes de você falar com esse imperador. Se a sua intenção, tá, é querer voltar para essa pessoa, você existem várias energias aqui no momento que diz que a vontade da volta com essa pessoa é muito voltado primeiramente a uma parte muito carnal que me mostra aqui, tá? Você pode sentir algo muito de pele, que você pode sentir por essa pessoa, mas essa carta mostra aqui que vocês podem até mesmo ter algo em comum, né, com essa questão de pele, mostra muito aqui, mas as energias pedem, olha, prudência e pede muito, mas muito mesmo, olha aqui, olha, muito controle, muita, vamos dizer assim, energia racional.
Rei de espadas e a justiça. Pede para que você tenha um controle emocional, pede para que você tenha um controle dos seus, vamos dizer assim, ah, vamos dizer assim, desse desejo que você tem por esse imperador, tá? Esse imperador pode ser um homem ou uma mulher, tá? Por que isso? Porque energeticamente aqui mostra que, sim, alguma coisa que ficou lá no passado parece que está meio entalado na sua garganta. Ao mesmo tempo que você tem um desejo por essa pessoa, você também você quer essa pessoa, mas ao mesmo tempo você deseja falar coisas para essa pessoa. Mas o que você tem que entender, o que a espiritualidade pede para que você entenda, tá? Porque uma coisa é o desejo que você tem pela pessoa e o desejo de você querer ter outra pessoa. E outra coisa é o que a espiritualidade, as energias dizem para você do momento atual que você está vivendo. Lembrando que, por mais que a gente queira ter controle sobre o nosso destino, que é por causa da questão do livre-arbítrio, é importante saber como andam as energias no ar, principalmente voltada a outra pessoa. E aqui nós temos essa sua energia muito, muito voltada a querer dizer algo para essa pessoa, algo que está engasgado na sua garganta. E ao mesmo tempo, algo que está engasgado na sua garganta também tem a questão do quê? Daquela questão de pele. Mas a espiritualidade pede para que você tenha uma prudência e uma racionalidade em cima dessa questão dessa pessoa. Mas por que você está falando isso? Por que a espiritualidade, Fábio, está dizendo isso? Porque o que acontece? A espiritualidade diz que essa fase foi terminada, tá? Eu estou dizendo para você que essa fase foi terminada. A espiritualidade está mostrando que essa fase foi terminada, tá? Essa fase foi terminada. Bem simples assim. É um arcano maior, é a morte, e quando a morte vem nessa questão, é uma questão de transformação, de mudança, de algo, de um ciclo que se termina para um ciclo que se começa. E essa questão dessa situação, você tem que entender que você vai começar um ciclo novo, novas coisas vão brotar, vamos dizer assim, no seu jardim, novas plantas, vamos botar nesse intuito. Me mostra aqui, olha, 4 de paus, me mostra algo que está iniciando, algo que vai ser muito bom para você. Olha só que interessante. Rainha de copas, algo que vai mexer com seus sentimentos. Mostra que, olha, os amantes, novamente, são questões de escolhas e mostra que você vai ter outras escolhas. Então, energeticamente falando, a própria energia, a própria espiritualidade está falando para você tomar muito cuidado com esse imperador. Não vá se entregando, não vá se caindo de cabeça para esse imperador, sabendo que a fase já foi terminada e que algo que começa te dispõe de muitas opções. Novos ciclos vão começar com outras pessoas. E você também é necessário que você entenda todo um processo, porque existe algo muito mais forte do que a gente possa controlar, que é aquilo que a gente não consegue ver e muito menos não consegue entender, porque na Bíblia mesmo diz que entre o céu e a terra existe muito mais mistério do que a gente possa entender. E um dos mistérios é a questão do quê? É a questão de saber que ciclos que se iniciam e quando se fecham, muitas vezes a própria espiritualidade não quer que essa situação se retome. Por isso mesmo, aqui já está mostrando que aquela situação com aquele imperador é uma situação que foi finalizada e que novas situações estão por vir. Sim, novas situações estão por vir. Exatamente.
Novas situações estão por vir. E essas situações que estão por vir me mostra, né, uma certa casualidade, me mostra que, olha aqui, olha, 6 de pentáculos, pajem de espadas e o mago. Eu vejo novos relacionamentos, situações, olha aqui, olha, situações que você vai realmente gostar de uma outra pessoa, que vai ser uma coisa interessante, vai ter momentos de casualidade, situações que mostra para que você não fique presa ou não fique preso a condições que já se passaram. A própria espiritualidade diz aqui, olha, o mundo, um ciclo que foi terminado, e a estrela, um ciclo que se inicia. Então a própria espiritualidade insiste em dizer para você, não insista com o passado, porque aqui é o fechamento e aqui é um novo ciclo. Então, hoje não é o Fábio que está dizendo, mas a energia está sugerindo para que você deixe aquele imperador. Você pode sentir um desejo pelo imperador, você pode sentir até que vocês dois têm algo, uma atração. Mas a espiritualidade pede e insiste. A espiritualidade pede e insiste. Você entendeu o que eu acabei de falar? A espiritualidade pede e insiste. Por que pede e insiste, Fábio? Porque aqui, olha, mostrou o fechamento. E mais uma vez, olha só, um fechamento em cima do fechamento. Olha só, vamos lá. A morte e o mundo. Uma carta de transformação de fechamento de ciclo e outra carta de conclusão e fechamento de ciclo. E depois desse fechamento de ciclo, olha só que coisa interessante. 2 cartas de quê? Uma carta de vitória, de iniciação e uma carta de reestruturação e iniciação, que é a estrela. Então, o que a espiritualidade diz a você? A espiritualidade diz a você, não precisa ficar apegada ou apegada ao passado. Você não precisa ter esse senso de escassez. Porque boas notícias virão, boas estruturações virão, 10 de pentáculos, 10 de ouro com 6 de paus. A vitória, pessoas te elogiando, um grupo grande de pessoas te elogiando, você se estruturando materialmente. Então, não somente em termos de elogio e de reputação que as pessoas vão te falar, ou vão te dizer, ou vão até, né, aclamar você por causa disso, como também situações estruturais. Exatamente. Você vai ter ajuda de pessoas que vão estar muito bem estruturadas ou estruturados, pessoas mais velhas ou até mesmo, né, se você quiser procurar uma terapia ou um terapeuta, né, pessoas mais velhas, porque me mostra aqui que vai existir um mentor ou uma mentora ou alguém muito importante, né, lembrando a você aqui, olha, aqui, ó, o Hierofante, nas suas conclusões, olha aqui, ó, nos seus, né, nessa sua estrutura de vencer os obstáculos, né, vai ter alguém muito importante aí, né, do seu lado, alguém que vai te orientar, alguém que, se você buscar orientação, vai te dizer coisas novas e tudo tal, bem interessante. Agora, sim, claro, uma coisa que você tem que ficar muito bem atenta ou atento a esse imperador, que esse imperador, ele vai saber da sua nova estrutura. Esse imperador, ele vai saber da sua nova condição, tá? E eu vejo aqui, olha, que você vai ficar saudosa ou saudoso, porque esse imperador aqui, ó, ele vai ver você como uma imperatriz. Olha que interessante, o imperador agora vai ver como uma imperatriz. Sabe o que significa isso? O que significa isso, Fábio? Você vê ele como um imperador, ou ela como um imperador, vamos dizer assim, tá? Com a energia do imperador. E esse imperador vai olhar você como uma imperatriz. O que significa isso? Significa que você está de igual para essa pessoa. Se um dia essa pessoa duvidou da sua capacidade
qualquer que seja a sua capacidade, essa pessoa hoje vê você como uma pessoa hiper mega estruturada ou hiper mega estruturado, não só financeiramente, mas mentalmente, emocionalmente equilibrado e até mesmo racionalmente equilibrado e até mesmo tranquilo dentro da sua condição, daquilo que você pensa sobre o que pode ser relacionamento ou não, ou até mesmo a própria vida, do que você decidiu para a sua vida daqui em diante. Então essa pessoa pode ficar até mesmo seduzida ou seduzido por você novamente. Agora, a espiritualidade já deu uma deixa para você. Mas eu quero e volto a lembrar que o livre-arbítrio sempre vai ser uma ferramenta, né, espiritual e energética, que no final você vai ser a pessoa que vai fazer a escolha. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.